Boa tarde a todos. Minha saudação especial ao presidente do tribunal, ministro William Barros, ao general Heron, por nos receber, né, nesse auditório. Já está no mapa dos eventos, realmente é muito bom, né? Como todo o prédio da Popex. Ministro Coelho, coordenador-geral do SEJUM, senhores ministros, em especial, a minha gratidão ao presidente da mesa por me conceder mais alguns minutos, né, para que nós possamos conversar. E o assunto é tormentoso, porque nós vivemos um ambiente de, segundo o censo carcerário do CNJ, de 716 mil presos, né? Isso é algo muito preocupante. E o tema audiência de custódia não é que vai ser a resolução, né, dessa questão, mas, de alguma forma, é um dos encaminhamentos, né? Então, começo. Criminalidade se enfrenta com política criminal definida e compartilhada pelos agentes públicos que atuam na área, ao lado de uma política de inclusão produtiva que aponte para o desenvolvimento social. O enfrentamento desse grave problema da atuação depende da atuação firme e articulada dos três poderes, e mesmo de toda a sociedade. Não há dúvida que a questão da segurança do Estado está hoje imbricada com a segurança pública, pois a droga que passa pelas fronteiras é a que destrói famílias, bem como as armas que por lá são traficadas aniquilam destinos. Criminalidade é multifatorial. A falta de acesso a serviços públicos cria um caldo de cultura propício ao ilícito, muito pela falta da sensação de pertencimento. Nas palavras do jornalista Gilberto Dimenstein, aspas, baixo capital humano, pouca educação, gera baixo capital social, frágeis redes de solidariedade entre os indivíduos, que explica, em boa parte, por que ainda somos tão desiguais e tão violentos. Fecha aspas. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a violência gerou ao Brasil um custo de 258 bilhões de reais, isso em 2013, o que representa 5,4% do nosso PIB. A maior parte está relacionada ao custo social da violência, que inclui despesas com mortes e gastos com saúde, isso um total de 192 bilhões de reais. A violência compromete o desenvolvimento ao refletir-se na perda de vidas, patrimônio, aumento de impostos e inibição de investimentos. Estamos há mais de 10 anos na faixa dos 50 mil homicídios por ano, o que é um número absolutamente espantoso, mesmo comparado com situações de guerra e conflitos como Iraque, Sudão, Afeganistão. Algo em torno de 82 jovens entre 16 e 29 anos são assassinados a cada 24 horas. Entre eles, 93% são do sexo masculino e 77% são negros. Vale relembrar o Capitão Renault no filme Casablanca, da década de 40. Aos que não lembram, o Capitão Renault era um oficial de polícia, era o chefe de polícia, né? E ele queria proteger o Rick, que era o dono de um bar, né, que havia acabado de assassinar um major alemão. Então, para encobrir, ele chamou os seus oficiais e disse a célebre frase, prendam os suspeitos de sempre. Só que, além de prender, estão matando principalmente jovens, pobres e negros. Portanto, a questão não é só da repressão ou puramente da inclusão, mas também da exclusão do preconceito racial e social. Avancemos na implementação das audiências de custódia, mas também na regulamentação dos autos de resistência, os famosos autos de resistência seguida de morte. Porque se não regulamentarmos de uma forma eficaz, de nada adiantará a audiência de custódia, já chegará morto. Sobretudo, é necessário um correto e direto enfrentamento da questão, sem escapismos, como a redução da maioridade penal, que por si só não vai resolver, ou radicalismos, como o encarceramento desenfreado, bem na esteira do
a expressão de Franz Kafka, né? Uma gaiola à procura de um pássaro. Flexibilizar as sanções penais a fim de obter respostas mais proporcionais às demandas da sociedade, sem dúvida, constitui-se um bom caminhar. Descriminalizar, porque as prisões são masmorras, é desfocar a questão e leva à impunidade. Se comete crime, o infrator deve ser sancionado. Não tolerar o crime não significa dizer que a única resposta seja a prisão. Privar alguém da sua liberdade, mantê-lo enclausurado, não lhes permitir ir e vir, é uma medida drástica e excepcional, enquanto prisão provisória ou decorrente do trânsito em julgado de uma decisão criminal. Ainda relembrando Kafka, vamos refletir sobre a prisão, seja a partir da traumática experiência daquele caixeiro que abruptamente, em uma manhã, acorda transformado em um inseto, isso na Metamorfose, né, de 1915, ou daquele bancário, também num dia qualquer de manhã, que é levado pela polícia, acusado por um crime que desconhece. Isso é um caso, né, contido no livro O Processo, de 1920. Mas também vamos falar da prisão em flagrante, daquele que acaba de cometer um crime e nos antecedentes registra outras tantas infrações, sendo, pois, um perigo para a sociedade. Vamos afastar aqui o romantismo, né, e o radicalismo. Se, por um lado, o judiciário não pode precipitar as suas decisões em decorrência do clamor popular, impaciência, indignação da vítima ou interesses eleitorais momentâneos, não é razoável deixar de dar a adequada e proporcional resposta às infrações cometidas. Tudo sem jamais nos descurarmos de 3 critérios básicos de interpretação. Máxima efetividade. A interpretação de determinado direito deve conduzir ao máximo proveito do seu titular, com o menor sacrifício imposto ao titular dos demais direitos em colisão. Também implica a aplicabilidade direta e imediata dos direitos previstos na Constituição e nos tratados internacionais. Segundo, interpretação pro homine. A interpretação deve ser sempre e mais favorável ao indivíduo, sempre a mais favorável ao indivíduo. E a primazia da norma mais favorável ao indivíduo, no caso de conflito de normas, quer nacionais ou internacionais, deve prevalecer a mais benéfica ao indivíduo. Tratemos diretamente da audiência de custódia. Quando é presa em flagrante, uma pessoa tem o direito de comparecer de imediato perante um juiz. Quando presa por ordem judicial, a pessoa deve ser apresentada ao respectivo juízo. Trata-se de um princípio fundamental e de longa data no direito internacional. Ele é crucial para garantir que a prisão, tratamento e permanência da pessoa em detenção ocorra dentro da lei. No entanto, esse direito vinha sendo desrespeitado no Brasil. Muitas vezes os detentos passavam meses sem ver um juiz. O risco de maus-tratos é frequentemente maior durante os primeiros momentos que seguem a detenção, quando a polícia questiona o suspeito. Esse atraso torna os detentos mais vulneráveis à tortura e outras formas graves de maus-tratos cometidos por policiais abusivos. Precisamos também verificar a legalidade da medida e a necessidade da sua continuidade. O direito de comparecer perante um juiz sem atrasos desnecessários consta em tratados que foram ratificados pelo Brasil há muito tempo, incluindo o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Esse Pacto Internacional, tanto ele quanto a Convenção Americana, foram ratificados em 92. O Comitê de Direitos Humanos da ONU, responsável por interpretar o Pacto Internacional de Direitos Civis, determinou que o atraso entre a prisão de um acusado e o momento em que ele comparece perante o juiz não deve ultrapassar alguns dias, nem mesmo em situações de emergência, onde há possivelmente a restrição de direito de liberdade, mas mesmo nesses casos o detido deve ser apresentado sem demora perante um juiz.
A audiência de custódia consiste na pronta apresentação do preso ao juiz para que decida sobre a legalidade. Além de aprimorar o controle sobre a legalidade da prisão, evitando constrições desnecessárias ou abusivas à liberdade, ele permite que se detectem eventuais maus-tratos praticados contra o preso, o que se afigura fundamental, especialmente em um país que a tortura ainda é prática corriqueira. O direito à audiência de custódia está expressamente previsto no artigo 9.3 do Pacto de Direitos Civis e Políticos, que determina, aspas, qualquer pessoa presa ou encarcerada, em virtude de infração penal, deve ser conduzida sem demora à presença do juiz, fecha aspas. A audiência também foi consagrada pelo artigo 7.5 do Pacto de São José da Costa Rica, segundo o qual, aspas, toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz. Tais preceitos não são meras proclamações retóricas ou simples exortações ao poder legislativo. Eles foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro quando os tratados em questão foram internalizados, isso em 92. É certo, por outro lado, que a audiência de custódia constitui uma garantia de direito fundamental. Algumas questões precisam ser respondidas. O que se entende por sem demora? A quem o preso deve ser apresentado? A audiência de custódia pode ser realizada por videoconferência? A audiência de custódia depende de prévio requerimento do interessado? No caso Castilho Paes, a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu que a Convenção Americana e a Constituição do Peru haviam sido violados quando um detento no Peru não compareceu perante um tribunal competente no prazo de 24 horas, conforme expressa a previsão na Constituição peruana. Outros países da América Latina já incorporaram esse direito na sua legislação interna. Por exemplo, na Argentina, o Código de Processo Penal Federal exige que, em caso de prisão sem ordem judicial, o detento compareça perante uma autoridade judicial competente no prazo de 6 horas após a prisão. No Chile, o Código de Processo Penal determina que, em casos de flagrante, o suspeito seja apresentado dentro de 12 horas a um promotor que poderá soltá-lo ou apresentá-lo a um juiz no prazo de 24 horas. Na Colômbia, o Código de Processo Penal prevê que, em caso de flagrante, o detento precisa ser apresentado ao juiz no prazo de 36 horas. Em muitas dessas jurisdições, a legislação nacional exige que as pessoas presas, após a ordem judicial, também sejam apresentadas diretamente a um juiz. A Constituição mexicana, por exemplo, afirma que a autoridade que executa a ordem judicial de prisão deve trazer o suspeito perante um juiz, aspas, sem demora e sob sua responsabilidade, fecha aspas. Neste caso, o prazo para apresentação é de 48 horas. Ele varia de 6 até 48 horas. De forma semelhante, no Chile, o detido sob ordem judicial deve ser apresentado imediatamente ao juiz que deu a respectiva ordem, no prazo de 24 horas. Colômbia, no prazo de 36 horas, mantendo aquele intervalo, né? É certo que as simples disposições normativas não eliminam a prática de abusos nas detenções nesses países, mas são parte necessária de esforços de longo prazo para coibir estes abusos. Em contrapartida, o Código de Processo Penal brasileiro exige que, quando um adulto é preso em flagrante e, consequentemente, mantido sob custódia policial, somente documentos policiais do caso, mas não o próprio detento, sejam apresentados a um juiz no prazo de 24 horas. Está previsto no artigo 306 do CPP. Juízes avaliam a legalidade da prisão e decidem se ordenarão a detenção preventiva ou medidas cautelares com base exclusivamente nos documentos escritos fornecidos pela polícia. O Código estabelece um prazo máximo de 60 dias para a primeira audiência judicial com o indivíduo detido, mas não determina explicitamente quando esse período começa. É o artigo 400 do CPP. Na prática,
Isso muitas vezes significa que as pessoas podem permanecer detidas com autorização judicial, né, despachando só em papel, por um longo período sem que tenham oportunidade de ver um juiz. Bem é verdade que o Código Eleitoral, já desde 1965, né, no seu artigo 236, parágrafo 2º, prevê uma espécie de audiência de custódia. Quer dizer, 5 dias antes, 2 dias depois, né, a pessoa não pode ser presa naquele período eleitoral. Mas, se for presa em flagrante, em condições de crime inafiançável, deve ser apresentada a um juiz. Quer dizer, desde 1965 já existia audiência de custódia no nosso direito penal, processual penal. Bem assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 175 e seguintes, também prevê uma espécie de audiência de custódia, né, que o menor apreendido ele vai ser apresentado, né, sem demora, ao Ministério Público e, em seguida, ao juiz para a adoção das providências cabíveis. Né. Eu já fui juiz de vara da infância há muitos anos, né, e era certo que, a partir das 5h30, 6 horas, chegavam, né, o transporte com os menores apreendidos do dia, e que até às 8, 9 horas da noite deveriam ser encaminhados de alguma forma. Isso, o Estatuto da Criança, é de 1990. Quer dizer, essa internalização de 92 dos pactos não é novidade alguma em relação à prática judiciária. Essas audiências de custódia obrigatórias, além de possibilitarem a análise imediata da legalidade, permite que o juiz possa constatar, né, questões de tortura, questões de prisão, ou qual a melhor medida a ser adotada perante uma presa que será grávida. Né? Desde 2011, tramita no Senado um projeto de lei da autoria do senador Antônio Carlos Valadares, normatizando essa audiência de custódia. Né? Essa audiência, nos termos do projeto do senador Antônio Carlos Valadares, ela deve se realizar no prazo de 24 horas, né, fica em autos apartados, né, só vai ser perguntado sobre a legalidade e o juiz vai decidir sobre a continuidade ou não da prisão, né, ou se vai ser substituída por uma cautelar, ou simplesmente vai liberar o detido. No caso específico, né, embora alguns tribunais, até então, né, até a DPF 347, estavam ainda reticentes em reconhecer a audiência de custódia, dizendo que faltava lei. Né? E, na verdade, quando esse direito foi internalizado em 92, né, isso é decisão do próprio Supremo, ele ganha foro de norma supralegal. Tá? Essa decisão, esse entendimento supremo já é pacífico, né? Inclusive em relação ao depositário infiel, né? Que nós também aderimos a esse pacto, e essa adesão teve o condão de paralisar a norma infraconstitucional que determinava a prisão do depositário infiel, justamente porque o pacto proíbe prisão por dívida. Salientes que a simples comunicação da prisão ao juiz nos termos do 306 do CPP não basta para a satisfação do direito à audiência de custódia. É necessário que haja esse comparecimento pessoal. É o que vem decidindo reiteradamente a Corte Interamericana de Direitos Humanos, como no caso Acosta Calderon versus Equador, em que se averbou, aspas, o simples conhecimento por parte de um juiz de que uma pessoa está detida não satisfaz essa garantia, já que o preso deve comparecer pessoalmente e dar a sua declaração perante um juiz. Fecha aspas. Na mesma linha, o caso Chaparro Alvarez versus Equador, a mesma corte, aspas. Para satisfazer a exigência do artigo 7.5, deve ser levado ante um juiz. A autoridade policial deve ouvir pessoalmente o preso e valorar todas as explicações que este forneça, para decidir se procede à libertação ou à manutenção da medida de privação da liberdade. Fecha aspas. É por isso que deve ser louvada a iniciativa do CNJ, na pessoa do seu presidente, Ricardo Lewandowski, que adotou
pessoalmente esse projeto da audiência de custódia, que já é uma realidade nas 27 unidades federadas, né, nos tribunais de justiça estaduais, e está sendo burilada, tanto na Justiça Federal quanto na própria Justiça Militar. Trata-se, afinal, de um direito fundamental, de aplicabilidade imediata. Portanto, é necessário universalizar prontamente o Instituto, de modo a viabilizar sua efetiva fruição. Eu tive a oportunidade, no começo da audiência de custódia em São Paulo, que São Paulo concentra 40% dos presos do Brasil todo, de ver como ela é útil, né? Naquele momento, naquele primeiro dia, foram 40% de presos que foram ou liberados, né, ou já saíram, né, daquela audiência com uma medida alternativa, né, à prisão. Mas o caso já estava encaminhado, né. Se vai... A questão maior aqui parece que não é... Muito se fala, não, vamos fazer audiência de custódia para aliviar o sistema penitenciário. Não, isso é uma consequência. Vamos fazer audiência de custódia para privilegiar o direito do cidadão. Se vai aliviar o sistema penitenciário ou não, se é 20%, 30%, 40%, poderia ser zero. Todas as audiências que foram submetidas, todos os presos submetidos, né, segundo a visão do juiz, deveriam permanecer presos. Mas eles foram apresentados perante um juiz. Esse é um direito fundamental que tem que ser resguardado. E aí surgiu então, uma decisão da Corte Americana ainda, no caso Cabreira Garcia, em relação ao México, que a apresentação do preso ao juiz, em prazo de 5 dias, se afigura incompatível com a condução sem demora. Então, a Corte Americana está nos dando um parâmetro, né? Nós variamos em termos de legislação na América Latina de 6 horas até 48. A Corte admite alguns dias, mas 5 dias já é abusivo. Eu digo isso porque, para a Justiça Federal comum, né, para a Justiça Militar, né, esse prazo de 24 horas tem que ser pensado de uma forma bem detida. Que foi citado aqui a auditoria da 12ª, né, CJM, com sede em Manaus. Nós temos ali 4 estados, né, quase metade do território nacional, né, pertence à auditoria da 12ª. Nós não temos estradas, nós temos rios, né, nós temos dificuldades logísticas, né, notáveis. Então, como cumprir esse prazo de 24 horas é um exercício quase que de mágica. Nós temos que adequar essa questão à nossa realidade de um país continental. Nessas considerações todas, né, que nós temos feito em relação à audiência de custódia, acho que o principal que nós temos que preservar, né, é o direito do cidadão. Então, sendo bem claro, né, estou reafirmando o que eu disse no início, nós temos que privilegiar cada vez mais, no judiciário, as soluções autocompositivas, né, soluções que não impliquem necessariamente na movimentação da máquina, que hoje nós já temos 100 milhões de processos, né? Bem é verdade que esses 100 milhões de processos, 42 milhões são execuções fiscais, né? Boa parte são ações do próprio Estado, né, que poderiam, talvez, com a maior atuação das agências reguladoras, né, maior observância às súmulas, né, maior utilização, por exemplo, das ouvidorias, que poderiam ser canais muito interessantes, né, de solução de conflitos, nós teríamos uma baixa bem razoável. Mas também no âmbito penal, né, nós poderíamos rever a Lei 9.099 para ampliar o seu espectro de atuação, tratar melhor a questão do sistema penitenciário das APACs, né, e o que eu estou a dizer aqui, que em linhas gerais, o que a audiência de custódia visa é
que nós compramos os nossos compromissos internacionais que nós próprios internalizamos, né, em 92. Né? O pacto é de 69, mas só foi internalizado em 92. E desde 92 até 2014, pouco se fez em relação a essa audiência. Né? Pouco se fez, vamos fazer a justiça, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, salvo engano, em 2003, 2004, pela sua corregedoria, expediu uma recomendação em cumprimento, né, ao artigo 7.5 do pacto, né, que fossem apresentados, né, aos juízes criminais os detidos no prazo de 24 horas. Mas aquilo, por falta de condições logísticas, por falta de empenho político, não foi à frente. Está sendo agora. Está sendo agora. Mais do que essa firme determinação do CNJ, existe uma determinação do Supremo. Existe uma DPF, a 347, né, em que é discutido o sistema penitenciário, o caos do sistema penitenciário, sob a tese do Estado inconstitucional, né? Estado de coisas inconstitucional, isso nasceu na Corte Constitucional Colombiana, em que é marcado não só pela deficiência de proteção, mas pelos massivos ataques a esses direitos, a exigir uma concertação de vários atores. Então, é um estado de coisas inconstitucional que o Supremo, recentemente, dos 8 pedidos do requerente da DPF, deferiu 2. Um deles, determinando a realização da audiência de custódia. Outro foi o descontingenciamento do fundo penitenciário, né, que já somava uns 2,5 bilhões, e mais que vivia em eterno contingenciamento. Bem, é verdade que também faltavam projetos, né, mas o Supremo, prima facie, nessa DPF, determinou essas providências. Então, nós temos agora, por mais que tenhamos opiniões divergentes, que tenhamos nossas reservas, né, e alguns ainda têm, tanto é que demoramos 20 anos, né, para implementar a primeira audiência, mas agora temos uma decisão do Supremo. O Supremo determina que se realize, né, as audiências de custódia. Vamos trabalhar nesse sentido, né, com esses olhos de implementação do direito do cidadão, muito mais do que essa visão de não sobrecarregar ou aliviar o sistema penitenciário. Né? O sistema penitenciário tem outras questões também, não é só a audiência de custódia que vai aliviar. Então, nesse sentido, eu estou sendo bem sintético, porque eu estou falando para técnicos, né? Não vou ficar aqui deitando doutrina, deitando maiores julgados. Mas eu não poderia, ao final, né, eu estou chegando no meio termo entre o ministro Coelho e o meu presidente de mesa, né, até para não ser cansativo em falar alguma coisa que todo mundo já sabe e que precisa aplicar. Né. Agora, o que eu não posso deixar de falar já saindo um pouco da audiência de custódia, mas não totalmente, é que nós estamos terminando um processo seletivo, né, para juízes da nossa Justiça Militar da União. Né. A comissão foi presidida pelo ministro Coelho, né. Nós tivemos, eu e o ministro Matos, nós tivemos a honra de fazer parte dessa comissão, o ministro Marcos Vinícius também, e podemos constatar a excelência dos candidatos, né, altamente preparados, altamente comprometidos, né. E na recepção aos candidatos, a posse foi semana passada, né, todos estão aqui fazendo parte do curso, o ministro Coelho fez a saudação, o ministro-presidente fez a saudação, mas eu, como juiz de carreira, gostaria também de dirigir a vocês algumas palavras. Né. Algumas palavras que têm muito a ver com o que eu falei agora, garantia de direitos, mas sendo proporcional, quer dizer, cidadania é direitos, deveres, compromissos com o futuro. Então, não é só direitos, não. Para viver em sociedade, você tem que ter, né, essa conjugação. Mas agora, né, perante esses novos integrantes da JMU, doutor Luciano, doutor João Kleber, doutor Celso, doutor Luiz Otávio, Natasha, doutor Rodolfo, Hugo, Eduardo, Fernando, Vitor,
né, que sejam muito bem-vindos. As palavras que eu vou dirigir a vocês agora bem servem a todos, né, que se interessam pelo ato de julgar. Então, aos que chegam, a vocês, aos que chegam, olha, veja, repare. Por vezes telescópio, outras microscópio. Enxergar no espelho a essência que dá sentido e sentimento à forma. Enxergar-se no outro é um bom começo de entendimento. É absoluta fé na humanidade e no direito como instrumento de justiça e desenvolvimento. Há de se ter uma visão sistêmica, visão esta que teria levado Josserand a afirmar que, ao redor da regra formal, em torno do direito escrito, vive e se agita, porém, um mundo de princípios, de diretivas, de estándares, que se constitui uma verdadeira categoria de superlegalidade. Fenômeno que conduziria outro grande jurista, o genial François Genis, à asserção de que nem todo direito está contido na legalidade. É um sistema a ser considerado. Tudo isso sem que tenhamos receio de um decisionismo desarrazoado ou temer a possibilidade do excessivo arbítrio judicial. Segundo Hungria, falece razão aos defensores do direito livre, tese criada por Kantorowicz, segundo a qual o juiz deve substituir-se à lei, pois importaria em sobrepor-se à vontade coletiva, expressa na lei, a vontade de um só expressa na sentença judicial. Porém, interpretar de forma sistêmica é contextualizar a aplicação da justiça, valor por todos nós almejado. Vale lembrar que a hermenêutica, segundo Gadamer, não substitui o subjetivismo, mas o coloca sob controle crítico. Só observando os critérios de justiça de cada um de nós poderíamos ter um caos social ou mesmo uma situação de anomia. Vejamos um exemplo. Um magistrado, condoído pela situação de uma velhinha, parte ré num processo de despejo de imóvel, causa de pedir é o não pagamento dos aluguéis, ao final julga improcedente o pedido, por pura compaixão. Ora, o digno magistrado acabou de colocar todas as velhinhas na rua, pois ninguém mais alugará seu imóvel para uma velhinha, pois, no caso de inadimplemento, não poderá exigir a desocupação do imóvel, pois os juízes têm pena das velhinhas. No aspecto criminal, bem observou Giorgio Del Vecchio, aspas, o crime não é simplesmente um fato individual pelo qual deve responder, de modo exclusivo, seu autor para repará-lo. É também, e precisamente nas formas mais graves e constantes, um fato social que revela desequilíbrios na estrutura da sociedade onde se produz. Fecha aspas. Em consequência, suscita problemas muito além da pena e da reparação devidas ao criminoso, pelo criminoso. Adequada é a frase de Hermann Mannheim, aspas, cada sociedade tem o tipo de crime e de criminosos correspondentes às suas condições culturais, morais, sociais, religiosas e econômicas. Fecha aspas. Eis novamente a intersecção de domínios neste grande e complexo sistema denominado sociedade. E para julgar é preciso compreendê-la. Temos que ir além dos livros. Da mesma forma que para um bom samba é preciso um bocado de tristeza, para um bom julgamento é preciso um bocado de sentimento, compreensão da humanidade de cada caso. As velhinhas ficarão sem ter onde morar? Não. Pois, se o juiz bonzinho é nocivo ao sistema, o bom juiz sabe que ser justo depende da compreensão, da contextualização do drama humano colocado em sua decisão. A decisão certa pelos motivos certos, sem fraturas institucionais. A boa decisão é, sobretudo, dar a justa medida ao caso, é proibir o excesso,
é ser proporcional. A base desta boa decisão sempre há de estar no sistema jurídico, formado não só por normas escritas, mas lastreado em princípios e valores. É ponderar os valores de preservação do sistema sem anular os direitos fundamentais do ser humano, origem e fim de todo ordenamento jurídico. Vale refletir, como com Jean Carbonnier, que o direito é demasiadamente humano para pretender ao absoluto da linha reta, sinuoso, caprichoso, incerto, cambiante, mas, ao acaso, e inúmeras vezes recusando a mudança esperada, imprevisível, tanto para o bom senso, tanto para o absurdo. Então, tem essa moderação, né, é fundamental. Falo de um flexível direito. É necessário, para bem amá-lo, começar a despi-lo, poeticamente. Começar a despi-lo, a entendê-lo. Seu rigor tem-no apenas por afeição ou impostura. Poeticamente, o professor da UFMG, o professor Almeida Diniz, vê no direito uma espécie de magia. A poesia bem serve para exprimir o que não comporta definição. Permanecendo transversal e interdisciplinar, justamente para ser sustentável, digo, tocar uma nota equivocada é indiferente. Tocar sem paixão é imperdoável. Assim, é o necessário julgar com racional emoção. O homem justifica, institui e aplica o direito. Ubi homo, ibi ius. Portanto, nenhum ser humano poderá analisar o fenômeno jurídico com a necessária isenção, pois dele não poderá se afastar. Contudo, sobretudo e por tudo isso, julgue como um dia espera ser julgado. Então, essa é a minha mensagem. Tem tudo a ver com a audiência de custódia? Tem. É um direito que qualquer um de nós, né, de irmos ante uma constrição, nos apresentarmos perante um juiz para que seja avaliada a legalidade. Então, estamos a falar da concretização do Estado democrático de direito, e a audiência de custódia é um desses elementos. Então, eu só tenho a agradecer. Finalizo, lembrei agora de uma expressão de um ganhador, curioso, um ganhador da loteria espanhola, né? Ele apostou no número 48, para ter a dimensão dessa causalidade nosso encontro aqui, somente com os novos juízes, né? Esse ganhador foi perguntado, ele apostou no 48. Aí perguntaram para ele, por que 48? Ele falou, simples, né? Eu, durante 7 dias, sonhei com o número 7. E 7 vezes 7 é 48. O que é causalidade, né? 7 vezes 7 nunca foi 48. Mas para ele foi. E foi o necessário para que ele ganhasse. Então, isso tem tudo a ver com esse nosso encontro aqui. É muito mais do que causalidade. É uma demarcação de compromisso, sobretudo com o ser humano. Aquele sujeito, né, com aquela pessoinha que deve ser um sujeito de direitos. Cidadania não é só direitos, é direitos, deveres, compromissos com o futuro. Então, fica essa mensagem. Muito obrigado pela atenção de todos.